Vamos falar do Internacional agora? O técnico Maurício Salgado retornou ao comando das Gurias Coloradas esse ano. E apesar de não ter conquistado a vaga para a próxima fase do Brasileirão, o treinador tem a Copa do Brasil e o Gauchão pela frente. Já está aqui comigo para conversar um pouquinho sobre o time do Internacional, sobre as Gurias Coloradas. Maurício, ótima noite para você. Queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que está esse retorno ao Internacional, como vocês têm visto esse trabalho e como você enxerga o restante do ano para as Gurias Coloradas. Mais uma vez, ótima noite. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos que nos acompanham. Primeiro, já agradecer o convite. Sempre é bom, né? Falar sobre futebol feminino. Sempre é bom ter espaço para isso. A gente está muito, na verdade, assim, o Inter tem dois processos. É um processo de continuidade, né, de um semestre que começou, agora é um segundo semestre, não é um trabalho totalmente novo, mas a gente está encarando muito como um recomeço, né? O Inter teve um primeiro semestre bem complexo, foi até um dos motivos de eu ter vindo, né? Eu cheguei numa situação do Inter, que o Inter se encontrava numa zona de rebaixamento, uma equipe que sempre foi competitiva e não estava acostumada, né, a esse tipo de crise. E a gente fez um campeonato de recuperação, mas sabendo que era bem difícil a classificação. Mas, fora a questão do campeonato de recuperação, a ideia era muito a gente já iniciar um trabalho para esse segundo semestre, que a gente sabia que seria um segundo semestre para nós muito importante. Então a expectativa é bem alta. A gente tem como calendário a Copa do Brasil, então é uma chance da gente se reposicionar no cenário nacional. O Inter, nos últimos anos, tem sido uma das equipes protagonistas do cenário nacional, e a ideia é que a gente volte a fazer isso. E tem o Gaúcho, né, que é sempre um campeonato à parte, né, sempre as rivalidades à parte, elas têm até aumentado, né, no sentido que agora a gente tem mais um time de primeira divisão, que é o Juventude também, né, tem o próprio Brasil que tá na Copa do Brasil. Então, assim, o nível de competição aumentou. Então, estamos bem também ansiosos em relação a essa competição, até porque o primeiro plano é resgate de hegemonia no cenário estadual, né? Resgatar a questão do gaúcho. Agora, como você falou, o Inter fez um trabalho aí nessa temporada de recuperação no Campeonato Brasileiro. Você chega, o time estava ali na boca do rebaixamento, né? Na boca do Z4, vamos dizer assim, da zona de rebaixamento, na verdade. E aí eu queria saber de você como trabalhar o psicológico das atletas para virar o jogo. Você que é um treinador super experiente, passou pelo Flamengo, já conhecia muito bem esse Internacional. Como trabalhar esse psicológico, o mental das atletas para focar e virar a página até o Inter possivelmente, né, acabou tendo a possibilidade aí de brigar até mesmo por uma classificação, por uma vaga aí na próxima fase do Brasileirão? Sim. Essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque primeiro que não há uma fórmula única, né? Mas eu acho assim que o principal acho que a primeira situação é resgate de confiança, né? Vários fatores fazem às vezes com que equipes boas elas percam essa dinâmica da confiança. E a gente sabe que para jogar futebol o primeiro fator é que você tenha confiança no trabalho que você desenvolve, muito respeito pelos adversários, mas fundamentalmente com confiança no seu próprio potencial, no potencial da criatividade do seu lado e no potencial de evolução. Então acho que o primeiro momento foi muito de resgate dessa confiança, né? A outra situação é o entendimento de que precisávamos de mais e precisamos de mais. E isso vale no contexto geral da equipe, né? Tanto de comissão, né, de o que nós estamos fazendo não tem sido o suficiente, precisamos entregar mais, quanto de atletas, e eu acho que elas compraram muito essa ideia, isso foi muito legal, a ideia de que, precisamos dar mais, se o que a gente está fazendo não é o suficiente, a gente precisa evoluir. E eu acho que, e o último ponto, apesar da questão de crise, de necessidade, de pressão, que é inerente em qualquer equipe grande, ainda mais quando os resultados não vêm, tentar buscar um ambiente saudável, né? Então não é um ambiente de tranquilidade, porque tranquilo a gente nunca está e nem pode estar, mas é um ambiente em que a gente se sinta confortável para trabalhar. Então acho que esses foram os 3 pontos em relação à busca, porque a nossa equipe é uma equipe muito competente, né? Então a gente chegou aqui, já existia um trabalho também sendo realizado, isso é bom que se frise. São jogadoras que a gente fala muito para elas, se elas conseguiram chegar ao Internacional, obviamente é porque elas têm mérito, né? Ninguém vai buscar uma jogadora porque ela não joga bem ou porque ela não tem qualidade, a gente sempre busca pelas qualidades. Então acho que era uma situação de resgate e evolução. Então acho que esses são os pontos fundamentais para quando você está numa situação muito difícil e remar, né? A gente fala muito aqui que a gente conhece vencedor na derrota, né? Quando as coisas não estão andando é que a gente precisa efetivamente dar mais, né? Dar algo a mais. Então isso foi com uma expectativa grande.
que a gente faça um segundo semestre muito legal, assim, muito positivo. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de uma questão que é muito importante, não só para o futebol feminino, mas também para o futebol e para o esporte em geral, que são as categorias de base. O Inter é um time que tem uma notoriedade aí, principalmente no futebol feminino, por revelar várias atletas de nível de seleção brasileira, nível internacional. Uma das últimas foi a Priscila, que foi vendida aí como uma das maiores vendas da história do futebol feminino brasileiro. Queria que você falasse um pouquinho desse investimento na base. Se vocês têm atletas aí que vocês estão observando, que podem chegar ao time profissional do Inter, como vocês têm feito esse trabalho aí? Eu sei que tem pouco tempo que você retornou, mas como que você observa essa questão das categorias de base? Tá. Eu acho que, para falar da categoria de base, eu me sinto bem confortável, né? Porque eu fiquei 5 anos aqui no Internacional, né? Então, eu vi todo esse processo de construção de um Inter forte. E o Inter forte profissional, ele passa muito, né, pela questão da construção de uma categoria de base forte. E o Inter, eu acho que ele foi, nesse tempo, se consolidando como uma das referências das categorias de base. O nosso entendimento, e aí eu falo não só o meu entendimento, mas o entendimento do clube como um todo, é um entendimento de que o processo de evolução e o processo de sucesso de uma equipe, ela passa pela categoria de base. Então, assim, desde da retomada do processo do Internacional, ficou muito claro para todos que trabalham aqui que a categoria de base era um dos carros-chefe do Internacional. E como é que isso funciona? Funciona primeiro numa dinâmica de você ter uma linha entre profissional e base muito azeitada. É uma questão de você estar muito conversando, o fato de os treinamentos serem no mesmo local facilita muito, porque permite que você tenha muita troca de informação com as comissões de base, permite que haja a observação, então que eu consiga observar as equipes, que a gente consiga, né, chegar em denominadores comuns. E aí a gente sempre pautou isso, né? Assim, que o Inter precisava gerar jogadoras, criar jogadoras, e um dos processos para criar jogadoras vitoriosas também se acostumar a vitórias. O que a gente faz aqui é muito um processo de colocar jogadoras no time profissional e elas fazerem um processo de transição com calma, né? Então a gente sobe tem jogadores, por exemplo, que são de categoria de base, já estão efetivamente integrados ao processo profissional. E esses jogadores estão no processo de migrar, então elas fazem alguns treinos com a base, fazem alguns treinos profissional, e essa troca é salutar, porque com o profissional, obviamente que muda o grau de exigência, muda o confronto, né? E isso as ajuda para ter uma bagagem também para quando elas baixem para a base e tragam esse respaldo para a base, né? De uma certa bagagem, de experiência, e elas já vão acostumando as meninas mais novas também a isso. Então, acho que o processo, na nossa opinião, ele é o fundamental do futebol feminino. O futebol feminino ainda carece muito de bons trabalhos de base. Agora está começando o tempo, tem várias equipes que eu posso elencar e fazem um trabalho bom. Hoje você tem com o crescimento dos times, né, e com os campeonatos aumentando, você tem muita demanda, né? Então você tem muita demanda e ainda não tem muita oferta, porque você tinha pouca situação de trabalho de base. Então, assim, eu acho que o fortalecimento, né, a melhora do Brasil como um todo, né, na qualidade do futebol feminino, ele passa pela base. E aqui a gente faz isso. A gente faz um trabalho muito próximo, né? Faz a questão da transição, então a gente transita mesmo as jogadoras da categoria profissional, e tem uma visão de que a gente tem que ter algumas jogadoras no profissional que já tem o DNA do Inter, que são jogadoras com experiência, com bagagem, que dão a segurança para as que estão subindo, né? E também dão o grau de ensinamento para o que é jogar no Internacional. Eu acho que o case do Internacional de base profissional é um case de sucesso, eu acho que é um case a ser seguido e, obviamente, a gente vai evoluindo nesse sentido. Agora, eu queria que você projetasse o próximo confronto aí da Copa do Brasil contra o 3B da Amazônia, um time que passou a temporada toda em maus bocados, vamos dizer assim, no Brasileirão, mas eu tenho certeza que também vai trazer um nível de competitividade alto aí para o Internacional. Queria que você analisasse um pouquinho esse confronto. Bem, primeiro que a gente jogou, o Inter jogou uma vez com elas e eu pessoalmente joguei 2, né? Porque eu as enfrentei quando eu estava no Flamengo esse ano e depois as enfrentei quando eu já estava no Internacional. Acho que o primeiro ponto, e a gente tem muito pé no chão, assim, muito claro, é o grau de dificuldade que nós vamos enfrentar. Porque o Campeonato Brasileiro já mostrou esse grau de dificuldade. O 3B, por exemplo, é uma equipe que começou um campeonato muito oscilante,
né? Teve troca de técnico e tal, e depois acabou se encontrando na competição. Fez um campeonato de recuperação que não foi suficiente, até porque já estava muito abaixo na tabela, para conseguir ter a manutenção da Série A1. Mas fez um campeonato de recuperação. E se a gente for analisar os jogos, vários jogos do 3B, eles geraram muita dificuldade para o adversário. Então, acho que o primeiro ponto é a gente saber da dificuldade que o jogo apresenta. Essa dinâmica de sorteio da Copa do Brasil, ela traz essa situação de você não escolher adversário e todos os adversários geram um tipo de grau de dificuldade. Por outro lado, nós sabemos, e o fato de jogar em casa, o fato das nossas ambições no campeonato, nos faz a gente ter muita consciência de que podemos fazer um grande jogo e efetivamente passar de fase. Mas a gente sabe da dificuldade, a gente está muito satisfeito com essa intertemporada, estão muito satisfeitos com o trabalho progressivo, com o que a gente estabeleceu como metas e etapas de evolução, né? E sabemos que jogos decisivos assim, eles têm um ingrediente diferente, né? Aquele jogo tem que ser o bom, né? Quando tem campeonato mais longo, você tem alguns jogos que você dá uma oscilada, tem jogos de recuperação, tem jogos de rendimento. Esse é um jogo que a gente vai ter que associar um rendimento muito bom, obviamente, com o resultado. Então, mas a gente sabe do desafio, sabe da dificuldade que é jogar contra a equipe do 3B, mas estamos bem confiantes num resultado bem positivo. Maurício, quero te agradecer pela sua participação aqui no Elas com a Bola. Muito bom te receber, porque a gente fica muito feliz de receber profissionais experientes como você, profissionais que têm esse trabalho longo no futebol feminino, que precisa ser valorizado no país, e é isso que o nosso programa ele tenta fazer. O nosso programa ele é dedicado totalmente ao futebol feminino, e trazer caras como você, com certeza, abrilhantam ainda mais a nossa programação. Muito obrigado. Fico feliz, orgulhoso, e eu que agradeço. Acho que iniciativas como essa é um dos caminhos, né? Cabe a nossa responsabilidade de fazer grandes trabalhos, de fazer com que o futebol feminino evolua dentro de campo. E essas iniciativas que vocês estão tendo, eu acho que ela é fundamental para que o futebol efetivamente evolua. Então, eu que agradeço, aproveito já a oportunidade para convidar as coloradas e colorados, né? A torcer de uma forma geral, mas em específico colorados e colorados a torcerem para o Inter, a acompanharem. Que a gente tem uma expectativa muito grande e a certeza que a gente vai dar uma grande entrega nesse semestre aí, da altura que o Internacional merece. Obrigado pelo convite e estou à disposição. Valeu. Valeu demais pela participação.